Salve, salve galera! Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se você não é inscrito, inscreva aí, ajude-me. E hoje vou falar um pouco de filme. Se você é um amante de cinematografia, com certeza há percebido que filmes falam muito sobre as questões políticas e sociais. É disso que a gente vai tratar hoje. Fique ligado aí. Pois então, quando se trata de filmes, o que há de se esperar é que a obra cinematográfica, por meio do seu roteiro, traga muitos assuntos ligados ao cotidiano das pessoas, questões sociais, políticas, econômicas, etc. Vida de Inseto não é diferente. Talvez seja uma das obras mais ricas em que se trata de questões sociais, política, preconceito e outras coisas. É dessa obra cinematográfica que a gente vai falar hoje, indo além de uma simples animação. Um filme produzido para criança, um filme infantil, que traz uma discursividade que vai muito além de um imaginário infantil. Ou seja, não visa apenas o público infantil, porque o roteirista sabe que quando uma criança vai ao cinema, normalmente ela está acompanada, ou obrigatoriamente ela está acompanhada de um adulto. Pois é, o filme Vida de Insetos trata da sociedade capitalista na qual vivemos no mundo ocidental, principalmente. Esse filme, produzido pela Disney em parceria com a Pixar, é de 1998, mas que, apesar de fazer tanto tempo, ainda traz reflexões bem importantes sobre a sociedade em que vivemos. Aparentemente, o filme fora baseado na famosa fábula de Esopo, a cigarra e a formiga, mas, para trazer mais vida à história, a equipe resolveu trocar a cigarra pelos malvados gafanhotos. Para quem não se lembra da história, conhecemos uma colônia de formigas que precisam juntar comida para si próprias e também para uma gangue de gafanhotos, devido a uma série de ameaças de mortes que estes fazem anualmente à colônia. Certa vez, Flick, aspirante a cientista, derruba no rio toda a oferenda para os gafanhotos. E toda a colônia se mobiliza para juntar alimentos a tempo para não serem punidos. Contudo, Flick se cansa dessa submissão aos gafanhotos e tenta encontrar uma forma de derrotá-los. A primeira coisa que falo para vocês que está presente nessa obra é a questão do colonialismo. Flick tem muitas ideias e invenções que ele acredita que irão melhorar a vida das formigas em sua colônia. Infelizmente, os líderes da colônia rejeitam essas sugestões, porque vão contra o status quo, aos costumes das formigas, contra o que estão habituados a fazer. Isso apesar do atual cenário de colher metade dos alimentos em uma ilha para dar aos cruéis gafanhotos, que agem como os políticos atuais que nos exploram por meio de impostos que chegam quase a metade dos nossos salários. No século XVIII, em Minas Gerais, quando Portugal cobrava 1/5 do ouro, você sabe o que é 1/5? 20% do que os brasileiros arrecadavam, houve um movimento de revolução para fazer a independência do Brasil, denominado Inconfidência Mineira, por causa de 20%. Hoje, nós pagamos quase 50% de tudo que nós recebemos, trabalhamos 4 meses, 5 meses do ano para poder pagar imposto e não reclamamos.
Em sua essência, Vida de Inseto é uma história de colonialismo. Os gafanhotos colonizam as formigas, cuja casa inclusive é chamada de colônia de formigas, por meio da violência e da força. Eles exigem metade da comida que as formigas coletam sem pagamento e regularmente ameaçam matar líderes e membros da colônia. Como os gafanhotos são os vilões, a animação conta a história de um grupo colonizado vencendo os colonizadores. Pode parecer estranho, por exemplo, na atualidade, as formigas combater a tirania dos gafanhotos, mas continuar sob a regência da família real. Mas temos dois pontos relevantes sobre isso. O primeiro é que esta é uma forma biológica de vida das formigas, que vivem em colônia e em torno da formiga rainha. E provavelmente a animação quis manter a estrutura para ter um mínimo de correspondência com a realidade dos insetos. O segundo é a conclusão de que mesmo líderes podem ser submetidos a outras lideranças, sobretudo as tiranas, como é o caso que acontece no filme. Outro ponto que a gente pode tratar também nessa animação é sobre o capitalismo selvagem. Através das lentes econômicas do século XX, quando foi produzida a obra, no seu modo de vida atual, as formigas são a classe trabalhadora e entregam a maior parte da comida que recolhem aos gafanhotos. É como eu disse a respeito dos impostos. Hopper, que é o líder dos gafanhotos, é basicamente apenas uma versão mais assustadora e rastejante de alguns velhos ricos brancos donos de empresas, que exploram seus funcionários, amoldando-se aos conceitos de mais-valia e exploração. Podemos perceber que o estilo de vida lá na comunidade das formigas gira em torno do trabalho para os gafanhotos. Não há espaço para inovação e toda formiga simplesmente trabalha até que bem morra. Tem alguma coisa não batendo bem com a realidade do ser humano? Quando as formigas derrubam os gafanhotos, elas começam a viver em harmonia, encaixando-se perfeitamente no conceito de solidariedade mecânica, traduzido por Emily Durkheim, porque compartilham das mesmas noções e valores para a subsistência do grupo, solidificando uma coesão social além da visão de trabalho típica das colônias de insetos. É interessante observar, até mesmo pensar, sobre tudo que as formigas se renderam aos gafanhotos pelas ameaças e acabaram se tornando submissas, tornando a dominação possível. Isso traz à tona um importante conceito de Max Weber, sobre a dominação, já que esta pode ocorrer também pela manutenção de tradições, deixando o questionamento de lado. De fato, tudo começou com as ameaças, mas os gafanhotos sabiam, ao menos em tese, que as formigas juntas poderiam superá-los. Não é por outro motivo que o Hopper, em certo momento do filme, diz que se deixarem uma formiguinha se levantar contra os gafanhotos, todas irão fazer o mesmo. Porém, o que a gente viu é que as formigas jamais fizeram essa reflexão e preferiram continuar com a tradição de colocar a comida na pedra da oferenda, naquele exato dia quando os gafanhotos mantinham a mesma tradição de ir buscá-la. Também podemos verificar no filme outros elementos relevantes dessa exploração das formigas, como a alienação, que está bem presente naquele episódio em que elas se perdem na linha de produção porque caiu uma folha no meio do caminho.
ou seja, um empecilho no meio do caminho, traz pânico para as formigas, assim como traz pânico para os trabalhadores. Olha, a empresa demitiu todos ficam em pânico. A empresa diz que vai atrasar o salário, todos ficam em pânico. Outra coisa que também vemos nessa obra de animação cinematográfica é a questão da luta pela autonomia. Não podemos deixar de perceber que o tipo de dominação que a família real exerce sobre as formigas é legítima, porque estas a reconhecem como regentes representantes de seus interesses. Muito embora seja uma dominação tradicional, passada por gerações, pelo nascimento, ou, por outro lado, em muitas espécies de formigas, a rainha é justamente a formiga fértil. Então, todas as demais, em teses, seriam nascidas dela. Mas isso não acontece somente com as formigas. Também está pertinente aos gafanhotos. Em um ponto do filme, alguns dos outros gafanhotos perguntam a Hopper se eles deveriam deixar as formigas em paz. É quando Hopper revela sua verdadeira motivação. Abre aspas. Deixe uma formiga nos desafiar. E aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. E não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. Fecha aspas. No universo de um país, ou seja, num contexto de um país, aqueles que pagam impostos, aqueles que sustentam os ricos, aqueles que sustentam os empresários, são maioria. Logo, se deixar essas pessoas perceberem que elas têm, entre aspas, o poder de dominar ao invés de serem dominadas, vão trazer problema para o sistema político e capitalista. Então percebemos que os gafanhotos, em posições de poder que espalham ódio e exploram a classe trabalhadora das formigas, sabem o que estão fazendo. E as formigas conseguem sair disto só quando conseguem reconhecer seu valor. É até interessante ver a declaração poderosa de Flick para Hopper na luta final. Abre aspas. Eu vi essas formigas fazerem coisas incríveis em todos esses anos. Essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do que você diz que somos. Fecha aspas. Olha o grito de guerra, que dá às formigas coragem para lutar por um mundo mais autônomo para elas e para as gerações futuras. É como se fosse um farol da esperança as palavras que saem da boca de Flick, podemos assim dizer. É isso aí, galera. É o que tínhamos para hoje. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!